Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, também pela vida do nosso irmão presbítero Tomás, superintendente da nossa escola bíblica dominical, pela vida do nosso pastor. Que as bênçãos de Deus permaneçam sobre as nossas vidas. Queridos, nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical, que hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 7, que eu vou ler para os irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluias! Texto muito conhecido, que trata da obra do servo, né? Cerca de 740 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já profetizava sobre o sacrifício que o servo faria por amor da humanidade. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 7, que tem por título Abraão e a prova da fé. Nós temos visto, e vamos continuar vendo ao longo dessa semana, que assim como a fé de Abraão, a fé do crente, ela é provada. Nós já mencionamos o texto da carta do apóstolo Pedro, que diz que assim como o ouro é provado, que a nossa fé é provada, assim como o ouro é provado pelo fogo, né? As impurezas presentes no ouro, elas são retiradas colocando fogo, o ouro no fogo, né, em altas temperaturas, de maneira que tudo que não é ouro é consumido pelo fogo, até que se ache o mais puro ouro. Aleluias, né? E assim é a nossa fé. A nossa fé, quando nós cremos nas promessas de Deus em Cristo Jesus, ela vem contaminada com muitas impurezas e incertezas. Mas Deus vai purificando, vai aperfeiçoando a nossa fé, como fez com a fé de Abraão. Nós vemos que durante algumas passagens bíblicas, Deus voltava a Abraão e reanimava, reafirmava as promessas, fortalecia a fé de Abraão. Nós vimos que Deus se apresenta a Abraão como Deus é o Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Nós vimos isso em outros devocionais, né? E vai se revelando a Abraão como esse Deus Todo-Poderoso, a ponto de fazer um velhinho e uma velhinha, dois idosos, gerarem um filho, que é o filho da promessa. Então, a fé de Abraão, ela foi aperfeiçoada, e isso levou ele a confiar no Senhor de uma maneira especial. Isso que Deus quer fazer com a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto base da próxima lição é Gênesis, no capítulo 22, que fala de quando Abraão oferece Isaque em sacrifício. Primeiramente, é interessante nós observarmos que Deus chama Abraão e manda que Abraão entregasse seu filho em um holocausto. Eu estava meditando para fazer esse devocional com os irmãos, e é interessante que ele chama, é um chamamento, ele chama Abraão. Ele diz, Abraão, exclamação, pegue o seu filho, vai ao monte que eu lhe mostrarei, e ali ofereça o menino em holocausto. Interessante que nós já vimos em outros devocionais que a palavra Abraão é pai de nações, né? Nós vimos que a palavra Abrão é o grande pai, e o significado hebraico de Abraão é pai de nações.
Então é como se o Senhor estivesse falando a Abraão: pai de nações, pegue o seu único filho, filho da promessa, que gerará todas as nações para mim, e entregue a mim em sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos em outros devocionais também que às vezes parece que o mandamento, a ordenança do Senhor, ela é contraditória com a promessa. Ora, como Deus pode querer matar aquele que eu esperei 25 anos, que era uma promessa dele, e que através dele Deus constituiria grande nação, né? Então, esse conflito é solucionado única e exclusivamente confiando que Deus é poderoso. Aleluias! Isso fica provado quando Abraão ele vira para os dois servos que o acompanhavam e diz: ficai aqui, que eu vou com o menino sacrificar, e após sacrificar, voltaremos. Então Abraão tinha a convicção de que a palavra de Deus não é como palavra de homem, que volta atrás ou que caia por terra, mas que toda a palavra de Deus iria se cumprir. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 18, diz assim: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A confiança de Abraão, que o filho da promessa, que o Isaque era o filho da promessa de Deus, era uma promessa de Deus, era tão grande que ele confiava que, se necessário fosse, Deus ressuscitaria o menino. Aqui vale uma ressalva de que a Bíblia até esse momento não narra nenhuma ressurreição. Então Abraão creu que Deus tinha poder, o El Shaddai, ele tinha poder, aquele que fez ele gerar na velhice, e assim como a sua esposa, ele tinha poder, se necessário fosse, trazer o menino de volta dentre os mortos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, queridos, que Isaque, ele já, pela pergunta que ele faz ao pai, ele já tinha certo discernimento. Então ele é levado àquela circunstância, carregando o madeiro do seu holocausto, né? Colocando em posição de ser sacrificado, vendo seu pai empunhar, né? Aquilo que lhe tiraria a vida, o cutelo, a ponto de chegar à última instância para sacrificar o menino, e ele não abriu a boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele caminhou em obediência. Glórias a Deus. E se o Senhor chama Abraão para poder levar o filho em sacrifício, ele chama duas vezes: Abraão, Abraão, não faça isso. Aleluias. É como se ele estivesse dizendo: Abraão, pai de nações, Abraão, pai de nações, não faça isso, porque ele é o filho da promessa. Deus vê que Abraão obedeceu no seu coração, não sendo necessário tirar a vida do menino. E isso aponta para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós vemos no livro do profeta Isaías, que nós fizemos a leitura, que assim como Isaque, ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Isaque, Deus proveu um cordeiro, né, um animal, em substituição a Isaque. Interessante que Abraão, ele adora o Senhor sacrificando aquele animal, mas não era a ordem do Senhor. O animal apenas aparece ali amarrado entre os arbustos, amarrado pelo chifre, mas Deus não determina que Abraão oferecesse aquele animal em sacrifício. Mas uma vez que ele viu o livramento do Senhor e o cumprimento das promessas do Senhor, a gratidão do seu coração levou Abraão a adorá-lo em holocausto daquele animal. E é esse o coração que nós temos que ter, um coração de adorador. Aleluias! Então, querido, nós vemos que aquele episódio apontava
para o sacrifício de Cristo. Assim como Abraão levou o seu único filho para o holocausto, para sacrifício, Deus trouxe ao mundo seu unigênito para que ele fosse sacrificado pelas nossas transgressões. E ao contrário de Isaac, não havia nenhum animal ou ser humano que pudesse substituir a Cristo. Somente ele poderia cumprir aquela obra em substituição à nossa morte, né, aos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Então, meus queridos, que a gente possa ter no nosso coração a mesma gratidão ao ver o livramento do Senhor, oferecendo, preparando o livramento do seu Filho, né? Que nós, ao vermos a morte de Cristo, né, nós possamos ter essa mesma gratidão que o seu servo Abraão teve e decidiu adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que essa palavra venha trazer vida ao seu dia, venha trazer alegria ao seu dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.